Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre união e interseção. Vamos lá? Primeiro, a união cujo símbolo é esse U aqui, ó. Como é que nós vamos definir a união? Olha só, dados dois conjuntos A e B, por definição, o conjunto A união B é o conjunto dos x, tais que x pertence a A ou x pertence a B, conforme você está observando aqui, ó. A união B é o conjunto dos x, tais que esse x pertence a A ou, atenção para esse conectivo aqui, ó, ou x pertence a B. Aqui está a representação por diagrama da união, ó, dado o conjunto A e o conjunto B, é assim que você representa a união B. Um exemplo, sendo A igual a 1, 2, 3, 4 e B 3, 4, 5 e 7, determine a união B. Então vamos lá, olha só. A união B, por definição, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Então, colocando em ordem, 1, depois o 2, o 3. Observe que o 3 pertence tanto a A quanto a B, mas aqui na união você coloca uma única vez. Que mais? 4. Pela mesma linha de raciocínio, o 4 você vai colocar uma única vez. Olha, ele pertence a A e pertence a B também. 4, depois 5 e 7. 5 e 7. Pronto, acabou. A união B está aí. 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Agora a interseção, cujo símbolo é esse U de cabeça para baixo. Olha só, dados dois conjuntos A e B, nós vamos definir a interseção AB como sendo aquele conjunto tais que seus elementos pertencem a A e a B ao mesmo tempo, conforme você está observando aqui. Olha só, a interseção AB é o conjunto dos x, tais que esse x pertence a A e x pertence a B. E aí já vale uma observação. Nos problemas de matemática que tiver falando a palavrinha ou implícita a palavrinha ou, você está falando da união. Está falando a palavrinha e ou implícita a palavrinha e, está falando da interseção. Aqui está a representação por diagrama da interseção. Está aqui o conjunto A, o conjunto B, e a interseção é essa região em comum aqui. Muito bem. Um exemplo. Sendo A igual a 4, 5, 6 e B 2, 3, 4, 6 e 7, determine a interseção AB. Então vamos lá, ó. A interseção AB vai ser o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo, que no caso aqui são quais? O 4, ó, observe o 4 pertence a A e pertence a B, e o 6, né? O 6 pertence a A e a B ao mesmo tempo. Nós não vamos considerar o 5, porque o 5 pertence apenas a A, não pertence a B. Então, a interseção AB aqui é 4 e 6. Pronto, acabou. Uma observação, pessoal. É fácil provar que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Isso facilmente a gente consegue provar essa observação sem problema nenhum. Mas, por enquanto, acredita em mim que é a mais pura verdade. Essa relação aqui é válida quaisquer que sejam A e B finitos, né? Muito bem, muito bem. Bom, um exemplo, uma aplicação dessa observação. Um conjunto A tem 3 elementos. A interseção AB tem 8 elementos e A união B tem 15 elementos. Quantos elementos tem B? Pessoal, aplicação direta da observação. Vamos repeti-lo aqui? Número de elementos de A união B, número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A interseção AB. Muito bem. O número de elementos de A união B, o problema deu pra gente, que é 15, olha, é 15. Então aqui você coloca 15 é igual. O número de elementos do conjunto A, ele também deu pra gente, ó, A tem 13 elementos. 13 mais o número de elementos do conjunto B é exatamente o que eu quero determinar, ó, quantos elementos tem B. Então aqui continua com N de B. Menos o número de elementos da interseção. O problema está falando que a interseção AB tem 8 elementos, então menos 8. Pouco mais, 15, vai ser igual, ó, 13 menos 8 vai dar 5 mais N de B, né? O número de elementos do conjunto B que eu quero determinar. Bom, isso significa, então, que 15 menos 5 vai ser igual ao número de elementos de B. O que eu fiz aqui nessa passagem? Esse 5 que estava somando no segundo membro, passei para o primeiro membro subtraindo. Então a gente vai ter 15 menos 5, 10 igual ao número de elementos de B, ou seja, o número de elementos do conjunto B
é igual a 10. Acabou o problema. Acabou o problema. Outra aplicação dessa forma. A é um conjunto com 4 elementos e B é um conjunto com 5 elementos. Se A e B são disjuntos, opa, está aparecendo uma palavrinha aqui, né? Se A e B são disjuntos, quantos elementos tem um conjunto A interseção AB? E o conjunto A união B? Pessoal, uma definição. Dois conjuntos A e B vão ser ditos disjuntos quando a interseção entre eles for vazia. Se a interseção entre dois conjuntos A e B é vazia, a gente diz que esses dois conjuntos são disjuntos. Definição. Em vista dessa definição, a gente já responde o item A, o primeiro item aqui, vamos dizer assim, ó. Quantos elementos tem o conjunto A interseção AB? 0. Então você responde assim, ó, o número de elementos de A interseção AB é igual a 0. E agora, e o conjunto A união B? Bom, para eu determinar o número de elementos do conjunto A união B, eu vou usar a observação. O número de elementos de A união B, é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção, menos o número de elementos de A interseção a B. Muito bem. Um pouco mais, número de elementos de A união B vai ser igual. Número de elementos de A, o problema deu pra gente, ó, 4. Mais número de elementos de B, 5 mais 5, menos o número de elementos da interseção. Como eles são disjuntos, o número de elementos da interseção é 0. Então, menos 0. Quanto é que vai dar isso? 9. Pronto. O número de elementos de A união B é 9. Mais um exemplo. Sabe-se que A união B união C é formado pelos n pertencentes aos naturais, tais que 1 menor ou igual a n, que é menor ou igual a 10. Ou seja, os naturais de 1 a 10. Que mais? A interseção a C, 2 e 7. B interseção a C, 2, 5, 6. E A união B é formado pelos n pertencentes aos naturais, tais que 1 menor ou igual a n, que é menor ou igual a 8. Ou seja, os naturais que vão de 1 a 8. Aí está pedindo para determinar o conjunto C. Muito bem, muito bem. Então, olha só, pessoal. Inicialmente, vamos analisar essa informação aqui, ó. A interseção a C igual a 2 e 7. Olha só, pessoal. Se A interseção a C é igual a 2 e 7, significa que esses elementos 2 e 7 pertencem tanto a A quanto a C. Opa, então eu já sei que o conjunto C possui os elementos 2 e 7. Que mais? Olha para essa informação aqui agora, ó. B interseção a C, 2, 5 e 6. Ou seja, esses elementos 2, 5 e 6 pertencem tanto a B quanto a C. Opa, então, como aqui já tem 2 e 7, eu vou acrescentar aqui o 5 e o 6. Que mais? Olha só. Quando eu considero os conjuntos A e B e tomo a união, A união B, me dá os números naturais que vão de 1 a 8. Agora, quando eu considero os três conjuntos A, B e C, a união me dá os números naturais de 1 a 10. Ora, se A união B está indo de 1 a 8 e A união B união C está indo de 1 a 10, significa que os números 9 e 10 pertencem ao conjunto C. Então, você acrescenta aqui, ó, 9 e 10. E aí eu acho que acabou, né? Colocando em ordem crescente aqui, quem vai ser o C? 2, 5, 6, 7, 9 e 10. Assim, a alternativa certa é a letra C. Mais um exemplo. A parte achurada no gráfico representa qual conjunto? Então, devagarzinho para a gente entender. Ó. A parte em azul, né? Essa parte em azul, pertence a qual conjunto? Observe você que essa parte em azul está toda dentro do conjunto A. Então, pertence ao conjunto A. Muito bem, a parte em azul pertence ao conjunto A. Que mais? Um pedacinho dessa parte em azul pertence ao conjunto B e outro pedacinho aqui, olha, pertence ao conjunto C. Então, a parte em azul pertence ou a B ou a C, ou seja, pertence a B união C. Então, o que a gente tem? A parte em azul pertence a A e pertence também a B união C. Portanto, a parte em azul corresponde a A interseção a B união C. Acabou. Assim, a alternativa certa é a letra A, né? Olha, maravilha, não é verdade? Mais um exemplo, se x e y são conjuntos e x união y está dando o próprio y, pode-se concluir que
Vamos montar um exemplo aqui, pessoal? Vamos pensar em dois conjuntos x e y que satisfazem as condições do problema? Por exemplo, considere lá o x 1, 2, né? E o y, por exemplo, aqui está o x, e o y, por exemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Observe que esses dois conjuntos é tal que x união y é igual a y. Observe, x união y vai dar o próprio y. Então, o que a gente pode concluir nesse caso? Ah, pessoal, que o x está contido em y. Ó, resposta certa, letra A, e acabou.